Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje, vocês já sabem, é dia da gente avançar mais um passo aqui na exploração do Tordesilhas, Sabres e Caravelas, segunda edição, cenário de RPG nacional da Universo Simulado, que a gente está destacando aqui no canal, explorando todos os capítulos para trazer o que for mais importante para vocês terem uma ideia geral de qual é o funcionamento, qual é a proposta, qual é a pegada do jogo, beleza? Aviso aos navegantes, aviso à tripulação, já estamos nos aproximando do nosso porto de destino. A nossa série do Tordesilhas está próxima de acabar. O livro tem 10 capítulos e um apêndice. Quem está acompanhando aí regularmente sabe que no vídeo passado a gente encerrou o capítulo 9, ou seja, hoje vamos para o capítulo 10, que vai tratar, olha, do bestiário, né? A enciclopédia dos monstros e alguma coisa assim. Então, findando este capítulo, teremos apenas o apêndice. Então, estamos próximos do porto de chegada, mas você que está chegando agora, chegou nesse momento aqui no canal, não tem problema, não entre em pânico. Tem a playlist aqui exclusiva do Tordesilhas com tudo que a gente já fez sobre esse jogo, para você assistir com calma e depois seguir viagem junto com a gente. Então, vamos lá, pessoal. Esses capítulos de bestiário, né, dos monstros e tal, geralmente é uma parte do livro que a galera gosta, porque a gente vai ter uma ideia do que é possível encontrar nesse mundo, né, que tipo de antagonistas os seus personagens vão se defrontar aqui. Não acho interessante, em termos de conteúdo, a gente ficar aqui vendo as estatísticas dos monstros, né? Mas o que eu acho legal, até para poder apresentar melhor o livro para vocês, é falar justamente como é que esse capítulo está organizado. Ou seja, que tipo de estatísticas mais ou menos você vai encontrar na descrição de cada um dos monstros. E claro, a gente vai dar uma passada aqui para olhar os desenhos que estão bem bacanas e para dar uma ideia geral de quais os monstros que estão presentes aqui no cenário de Tordesilhas, beleza? Então olha só, primeiro, o livro vai trazer aqui, olha, a lista com todos os descritores dos monstros, ou seja, como esse capítulo está organizado, que tipo de estatísticas são importantes para a ficha dos monstros aqui em Tordesilhas. Então, primeiro, a gente vai ter aqui, claro, características gerais, né, daquele monstro ou daquele tipo de criatura, né, podem ser várias e tudo mais, informações que podem indicar ali qual é o tipo de estratégia que eles costumam utilizar, como é que é a vida deles, como é que são os hábitos, né, alguma coisa nesse sentido, e também informações mais práticas, como por exemplo a questão dos tamanhos, né, essa criatura é grande e tal, como é que funciona isso aqui no Tordesilhas? A gente vai ter 4 categorias aqui, pequenos, que vão ser ali até mais ou menos 1 metro, os médios até 2 metros, os grandes até 4 metros e os colossais que vão ter mais de 6 metros. Então, só para dar uma ideia ali do tamanho, da dimensão das criaturas que você pode encontrar aqui. Em seguida, a gente vai ter os tipos também de criaturas, né? E aqui a gente tem uma lista. Que tipo, né, genericamente falando, de monstro você vai ter aqui no Tordesilhas? Então, a gente tem, por exemplo, animal, algo artificial, né, que foi criado por magia ou mecânica, enfim, entidades, né, criaturas bizarras de outras dimensões, esse tipo de coisa, humanoides, mortos-vivos e plantas. Fora isso, o livro vai trazer também, olha, o que ele chama aqui de nível de perigo. Isso aqui é interessante porque, assim, o nível de perigo, na verdade, é como se ele fosse representar o nível de dificuldade que aquele monstro, que aquele encontro vai ter ali para o seu grupo. Ou seja, a gente vai ter aqui, dentro dessa categoria, qual é o tipo de ataque que a criatura é capaz de desferir. Na questão de um encontro, quantas criaturas normalmente aparecem por encontro? É uma só, 2, 3, é um bando? Como é que funciona isso aqui? Quantos pontos de vida a criatura tem? E aqui, também nessa questão do nível de perigo, a gente vai ter como se fosse uma subclassificação para você ter uma ideia da hierarquia, vamos falar assim. Se você está enfrentando ali um tipo de criatura que tem uma certa hierarquia, ou para que não fiquem todos os inimigos exatamente com as mesmas características, você pode estabelecer isso no encontro que você está gerando para o seu grupo. O que eu quero dizer com isso? Olha só, os monstros podem ser bucha de canhão, que geralmente estão em grande quantidade, causam pouco dano e também tem poucos pontos de vida. Eles podem ser um general, né, que tem grupos menores, mas já são inimigos um pouquinho mais difíceis de se derrotar. Você tem o chefão, né, que vai ser, em tese aqui, a ameaça principal daquele episódio específico, ou daquela cena, né, ou daquela aventura, né, ou seja, já é quem está, em tese, comandando ali os generais e a bucha de canhão, né. E por fim, você vai ter aqui os flagelos, né, que são horrores poderosos demais para serem vencidos. Você terá muita sorte se conseguir sair do seu caminho. Ou seja, você tem aqui uma classificação simples, mas eficaz para dar uma ideia, né, dessa hierarquia de poder, vamos colocar dessa maneira, né, que existem aqui entre os monstros do cenário. E fechando aqui essas características, né, esses descritores dos monstros, das criaturas, a gente vai ter justamente, olha, as últimas
características, ou seja, os últimos detalhes que são interessantes da gente falar sobre os monstros em geral. Como, por exemplo, ataques especiais. Esse monstro, essa criatura, tem algum tipo de ataque especial? Aqui o livro ele traz uma regrinha que eu achei interessante. A gente comentou já ao longo da série que se você tem o equivalente aqui a uma falha crítica no jogo, o livro chama aqui de algo deu errado. Se isso acontece num combate, alguns monstros especificamente têm ataques especiais que vão ser ativados caso o seu personagem tenha essa falha crítica, né? Esse resultado de algo deu errado. Então, o Tordesilhas ele se preocupa também, na minha interpretação aqui da coisa, né, em trazer vários fatores do inesperado, do aleatório. Porque assim, esse ataque especial, ele em tese vai ocorrer se o seu personagem tiver uma falha muito horrível, né, uma falha crítica. Esse tipo de monstro, ele pode ter vários ataques especiais. Então você vai sortear qual é o ataque que ele vai fazer especificamente. Ou seja, tem muita coisa que vai sendo deixada ali ao acaso, à sorte, o que torna a aventura cada vez mais instigante e imprevisível, né? Isso eu acho que é bem interessante também. Além dessa questão do ataque especial, a gente vai ter claro aqui, né, as fraquezas, né, os pontos fracos daquela criatura, vai estar aqui na descrição deles, poderes, quais são os outros poderes que ele vai ter além desses ataques especiais, boatos, informações que podem ser verdadeiras ou não a respeito de cada uma das criaturas, e também uma tabela de reação. Uma coisa que é importante aqui também, e pode salvar a vida do seu grupo, o Tordesilhas é um daqueles tipos de sistema que usa a questão do moral, né? Vamos chamar dessa forma. Se o personagem, se o monstro, melhor dizendo, sofre muito dano, ou se tem um grupo ali e metade daquele grupo morreu, ou se aquela criatura já levou metade do dano que ela aguenta, é possível você fazer um teste para ver qual é a reação da criatura. Se ela continua ali no combate, se ela foge, se ela se rende, enfim. Então, mais uma vez ali, fatores aleatórios vão ajudando você a definir os rumos do combate. E agora, finalmente, para a gente dar uma folheada aqui, né, na parte do bestiário, olha só, para mostrar para vocês como é que está organizado. Então aqui a gente tem os Akedes. Informações gerais, as características todas que eu mencionei vão estar aqui nesse quadro, né? Então, por exemplo, aqui, olha, nível de poder dele, chefão, os descritores, ele é um humanoide médio, né? Quais são os ataques que ele tem, pontos de vida, é somente um por encontro, né? Quais são os poderes aqui, olha, metamorfose, algo deu errado, o que acontece aqui, e aqui os boatos e rumores. Então, é assim que todos os monstros aqui do capítulo estão organizados, tá? Eu vou passar para vocês darem uma olhada nos desenhos. Olha, a gente vai ter aqui, olha, aracnitas, tá? São esses aqui. Esse aqui, olha, arcófago, que é tipo um dragão. Então, tem umas criaturas que eu acho interessantes. Os desenhos todos eu achei bem bacanas. Olha, deixa eu mostrar outras aqui. E tem, claro, algumas coisas que são clássicas, né? Desse cenário de piratas, como, por exemplo, o Kraken, né? Que é tão grande que tem um desenho aqui de página inteira. O livro, ele vai trazer, nesse capítulo, 10 criaturas, tá? Vou mostrar mais algumas aqui para vocês. Então tem 10 criaturas aqui já prontas para serem utilizadas, com todas essas características que eu mencionei para vocês, olha só, tá? Quem apoiou o financiamento, tem ainda alguns outros materiais extras que foram disponibilizados em formato de PDF, que vão trazer também mais criaturas, mais monstros. Olha esse aqui, tipo um homem caranguejo, alguma coisa assim, né? Algumas aventuras também que você vai encontrar em PDF trazem monstros específicos, né, para aquela aventura. Então tem uma quantidade razoável já de criaturas para você começar o seu jogo. E o que eu achei mais legal também é que aqui no final do capítulo, olha só, você tem monstros aleatórios. Então, se você acha que esses 10 que estão apresentados aqui são pouco, né, é uma quantidade pequena, ou se você quer coisas menos fantásticas aqui, que é aqueles monstros comuns, né, um animal, alguma coisa assim, um outro tipo de ameaça para iniciar a sua campanha, aqui nessas tabelas de monstros aleatórios você vai encontrar uma série de outros aqui para você escolher ou sortear. Então, só para dar uma ideia para vocês aqui. E eles estão classificados, olha, pelo nível de poder. Então você vai ter aqui a tabela da bucha de canhão, a tabela dos generais, ou seja, uma porrada de outras criaturas para você utilizar. Goblins, esqueletos, kobolds, centauros, gárgulas, minotauros, orc, aranha gigante, né? Ou seja, todas as criaturas clássicas, vamos dizer assim, dos jogos de fantasia estão aqui, mas nessas tabelinhas aqui para você ir sorteando, tá? E você pode também, claro, criar os seus próprios monstros. Você vai ter aqui, olha, se eu quero dar uma incrementada aqui nesse kobold, tem uma porrada de outras tabelas aqui para você ir adicionando características para o seu monstro. Você pode criar também um monstro inteiramente novo, utilizando essas características. Então tem, por exemplo, aqui, olha, aderência, a criatura gruda nas paredes, ela caminha sobre as águas, ela tem um teleporte, enfim, ela solta teia, uma porrada de outras características que você pode ir sorteando ou escolhendo aqui para criar o seu monstro
personalizado sob medida aí para atazanar a vida do seu grupo, né? Enfim, tem uma série de outras coisas. É uma tabela bem completa, na minha opinião. E assim, como de uma maneira geral o Tordesilhas funciona. Ele é simples, mas preciso, eficaz em te fornecer aquilo ali que você de fato vai utilizar de forma bem objetiva e sempre deixando espaço para você adicionar outros detalhes que venham aqui, ó, da sua ferramenta mais poderosa, que é a imaginação. E com isso a gente fechou o capítulo 10 aqui do Tordesilhas. Espero que vocês estejam curtindo a nossa viagem. Lembrando mais uma vez, estamos na reta final, já estamos quase chegando no porto, mas ainda dá tempo para você deixar o seu like aí, se você curtiu o vídeo, deixar o seu comentário, que é muito importante para eu saber o que vocês acharam, né, dessa nossa viagem, dessa nossa exploração do cenário de Tordesilhas, e espero ver vocês na próxima resenha.